Vamos dar início a mais uma aula. Nesta aula nós vamos abordar a eletrosfera, as habilidades esperadas, saber distribuir os elétrons nas camadas eletrônicas, saber determinar a camada de valência dos elementos químicos. Estrutura atômica. Sabemos que o átomo possui duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo temos os prótons e os nêutrons, na eletrosfera os elétrons. Portanto, nessa aula nós vamos falar muito dos elétrons. Camadas eletrônicas. A eletrosfera está dividida em 7 camadas ao redor do núcleo. Cada camada é representada por uma letra e um número máximo de elétrons. K igual a 2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Essa quantidade é o número máximo que cada camada comporta. Pode ter menos? Pode. O que não pode ter mais elétrons. Vocês deverão memorizar essa sequência das camadas, assim como a quantidade máxima de elétrons que cada camada comporta. Cada elétron nas camadas está em movimento ao redor do núcleo, possuindo assim uma quantidade de energia. A energia do elétron aumenta à medida que ele se distancia do núcleo. As camadas também são chamadas de níveis de energia, portanto a eletrosfera possui 7 níveis de energia. 7 níveis de energia ou 7 camadas eletrônicas. Temos aqui o átomo. O átomo tem o formato de uma esfera. O átomo possui duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. O próton, carga positiva, nêutron não possui carga. Na eletrosfera, que é essa região ao redor do núcleo, nós temos os elétrons com carga negativa. Como já foi falado, a eletrosfera possui 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q, e o número máximo de elétrons por camada. Esse aqui é um valor máximo, pode ter menos, mas esse é o valor máximo que cada camada comporta. Ou seja, aqui na camada K, nessa região, está girando no máximo 2 elétrons. Na camada L, aqui está girando no máximo 8 elétrons. E assim por diante, camada M, 18, N32, O32, P18 e Q, que é a última camada, aqui está girando no máximo 8 elétrons. Distribuição eletrônica em camadas ou níveis de energia. Para distribuirmos os elétrons nas camadas ou níveis de energia, devemos utilizar as regras abaixo. Primeira regra, a última camada não poderá ter mais que 8 elétrons. A segunda regra, a penúltima camada só poderá ter 8 ou 18 elétrons. Então fiquem atentos, a última camada não pode ter mais que 8. 9, 10, 11, está errado, pode ter 8, 7, 6, 5, não pode ter mais que 8. E a penúltima camada só poderá ter 8 ou 18 elétrons, não é de 8 a 18, ou é 8 ou é 18. Aqui eu estou dando um exemplo, o sódio, símbolo N maiúsculo e A minúsculo, nátrio em latim, por isso que o símbolo é Na, 23 é a massa, 11 é o número atômico que fornece a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Então 11 prótons e 11 elétrons. Nós vamos distribuir 11 elétrons para o sódio. Aqui nós temos as camadas eletrônicas. Vamos utilizar essas camadas para poder fazer a distribuição eletrônica dos elétrons do sódio. Começando pela camada K. Camada K comporta no máximo 2 elétrons. Já vou colocar 2, não posso colocar menos. Se eu posso colocar 2, eu vou colocar os 2, não posso colocar 1. Então, distribuir 2 para 11, fica faltando 9, e eu vou para a camada seguinte, que é a camada L. Camada L no máximo 8, já coloco o máximo que essa camada comporta, que são 8, 2 com 8, 10, para 11 falta 1, vou para a camada M comporta no máximo 18, falta apenas 1 elétron, 2 com 8, 10, com mais 1, 11, cheguei aqui na totalidade de elétrons do sódio. Lembrando que os elementos químicos precisam ter as 7 camadas. A quantidade de elétrons é que vai determinar se ele vai ter as 7, 6, 5 camadas. Depende do número de elétrons que ele possuir. M, no caso aqui, 1 elétron. A última camada só pode ter no máximo 8 elétrons, então menos que 8 podem, e a penúltima camada tem que ter 8 ou
18, nesse caso teve 8. M é a última camada, então portanto é a camada de valência. Sempre a última camada é a camada de valência. Temos aqui o átomo de cálcio, símbolo C maiúsculo e A minúsculo. 40 é a massa do cálcio e o número 20 é o número atômico do cálcio. O número atômico 20 significa que ele possui 20 prótons e 20 elétrons, 20 carga positiva e 20 carga negativa. Então vamos fazer distribuição para 20 elétrons utilizando as camadas eletrônicas e o número máximo de elétrons que cada uma comporta. Então nós vamos começar pela camada K. Camada K comporta no máximo 2 elétrons. Dos 20 elétrons já distribuímos 2, fica faltando 18. E vamos para a camada L. Camada L comporta no máximo 8 elétrons. Então vamos colocar os 8 elétrons e somamos. 2 com 8, 10, para 20 que fica faltando 10. Vamos para a camada M. No máximo 18 elétrons e colocamos 10. Porém, a última camada não pode ficar com 10 elétrons, porque a regra diz que a última camada não poderá ter mais que 8 elétrons. Então, se não pode ter mais que 8, então eu não posso deixar a última camada com 10. Ah, professor, então eu deixo 9 aqui na penúltima e jogo 1 para a última. Aí a penúltima vai ficar errada, porque a penúltima é 8 ou 18, então não pode ter 9. Então eu apago e vou fazer o quê? Vou acrescentar 8 na camada M. Aí somando 2 com 8, 10, com mais 8, 18, para 20 que fica faltando 2. Aí eu vou para a camada N, que comporta no máximo 32, e acrescento 2 elétrons aqui na última camada. 2 com 8, 10, com mais 8, 18, e com mais 2, 20 elétrons. Já chegamos na totalidade da quantidade de elétrons distribuídos do cálcio nas camadas. Então a camada N é a última camada, sendo esta a última camada, então chamamos ela de camada de valência. Lembrando que valência é um assunto que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Aqui nós temos o átomo de iodo, letra I maiúscula, 127 é a massa, 53 é o número atômico, que fornece a quantidade de prótons e também a quantidade de elétrons. Portanto, nós temos 53 elétrons e vamos distribuir nas camadas eletrônicas, começando pela camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 18 elétrons. Somando 2 com 8, 10, com mais 18, 28. Para chegar em 53, faltam 25 elétrons. Vamos para a camada N. Camada N comporta no máximo 32. Faltam 25. Então eu vou colocar 25. Porém, finalizar a distribuição com um valor maior do que 8 está errado, porque a última regra diz que tem que ter 8 elétrons no máximo na última camada. Então não posso finalizar com 25. Então vamos pensar, se não posso finalizar com 25, que supera a quantidade de 8 na última camada, vamos pensar, a penúltima camada tem que ter 8 ou 18. Então se essa aqui for a penúltima camada, tem que ter 8 ou 18. Qual o valor que está mais próximo de 25? 8 ou 18? 18. Então eu vou apagar o 25 e vou acrescentar 18 na camada N. Vou somar novamente, 2 com 8, 10, com mais 18, 28, com mais 18, 46. Para chegar em 53, faltam 7 elétrons. Aí eu vou para a camada O, que comporta no máximo 32, e vou acrescentar aqui 7 elétrons. Então, portanto, chegamos aqui à totalidade de 53 elétrons e nós temos na camada O, a última camada, 7 elétrons e a penúltima camada, 18 elétrons. Camada O é a última, portanto nós temos a camada de valência. Aqui nós temos o átomo de lítio, símbolo L maiúsculo e I minúsculo. 7 é a massa do lítio, número 3 o número atômico, número 3 número atômico, 3 prótons, 3 elétrons, vamos distribuir 3 elétrons para o lítio, utilizando as camadas eletrônicas, começando pela camada K, 2 elétrons, então dos 3 já distribuímos 2 e vamos para a camada L, então 2 para 3, falta apenas 1, então nós temos aqui na camada L 1 elétron, 2 com 1, 3. Última camada não pode ter mais que 8 elétrons, no caso teve 1, e no caso aqui do lítio não tem a penúltima, tem a primeira e a última. Vocês devem estar perguntando, professor, mas na penúltima não tem que ter 8 ou 18? Mas o lítio só tem 2 camadas, a primeira e a última. Então a última tem 1 elétron e a primeira 2 elétrons, sendo que a camada L é a última camada, é a camada de valência para o lítio. Aqui vocês têm atividade 4, eletrosfera,
Nesta atividade, vocês vão fazer a distribuição eletrônica em camadas e também determinar a camada de valência de cada elemento químico aqui nesta atividade. Terminando a atividade, vocês podem estar enviando neste e-mail, lembrando que a palavra educação aqui no e-mail não tem cedilha, ou pode entregar também através do Google Classroom. Utilize seu e-mail institucional para acessar o programa. Caso você não tenha o e-mail institucional, acesse o portal da Secretaria Escolar Digital, SED, e faça o seu primeiro acesso digitando seu RA em usuários e a data de nascimento em senha. O e-mail institucional que você irá utilizar é do Google.